O Capacities não é um app somente para anotações como muita gente pensa. Ele tem um potencial muito maior de qualquer outra ferramenta que eu já testei nesses últimos 5 anos. E hoje, nesse episódio, se você ficar comigo até o final, você vai ver muitas possibilidades de como que a gente pode organizar a nossa vida aqui dentro da ferramenta e o principal, de um modo super simples, zero complexidade. Todo o sistema que eu vou te mostrar aqui eu montei em apenas 2 horas, que é algo que eu nunca consegui replicar em outra ferramenta que eu testei. Algo que eu já quero frisar desde cedo aqui para você é que, cara, não se apaixone por uma ferramenta. Escolha a necessidade que uma ferramenta te supre, ou seja, escolha a função que você precisa executar no seu dia a dia e veja a melhor ferramenta que executa esse processo para você. Dessa forma você vai ter um sistema que todas as funções estão sendo executadas pela melhor ferramenta para aquele serviço. Se a gente tenta escolher uma ferramenta tudo em um, sim, ela vai executar a maioria dos processos, mas nem sempre vai ser da melhor forma, da maneira mais simples e mais eficiente. Então, escolha a função e não a ferramenta. Bom, estamos aqui dentro da minha mente no Capacities, você pode criar a sua. As coisas que eu vou te apresentar aqui, algumas são da versão Pro do Capacities, mas você consegue criar mesmo na versão Free, né? Com as coisas grátis você consegue criar uma página bem parecida com essa. Primeira coisa que eu quero te atentar aqui é o Color Coding, né? Se você já me conhece, já viu o meu vídeo de Aptabase ou até do próprio Capacities mesmo, você sabe que eu uso o sistema para em Color Coding. Como assim? Né? Em verde eu sempre vou colocar os projetos e as operações. Então são as coisas acionáveis. O verde ele me lembra a questão da ação, entrar em ação. Por isso que eu deixo em verde. Em azul eu coloco as áreas da vida, as minhas áreas de responsabilidade, que são aquelas coisas que elas não têm um prazo final. Elas vão me acompanhando ao longo de toda a minha vida. São as coisas que raramente você vai desativar. Então se a gente pegar aqui das minhas áreas, alquimia do eu, que é basicamente a minha identidade pessoal. Não tem como desativar, não tem um prazo de validade isso aqui. Vision board, bem-estar, amor, meu filho, carreira, networking, são coisas que nos acompanham ao longo da vida. E elas tendem a progredir, tendem a sempre melhorar ao longo do teu próprio amadurecimento pessoal. Agora em cinza são as coisas que são arquivadas, vamos dizer assim, né? São as informações que eu deixo aqui e quando eu precisar usar, eu basicamente clico aqui e aciono elas. Em amarelo são os recursos, né? Recursos normalmente são as coisas que eu uso para criar alguma coisa. No caso aqui a gente tem referências gerais, referências para fazer um pitch, uma apresentação, referências para posts, para capas de vídeo de YouTube, criativos ou coisas do tipo, né? E aqui já entra uma função bem legal que eu quero te apresentar do Capacities Pro. Se eu abrir aqui a coisa do Insights, né? Isso aqui é chamado de query. O que é uma query? Se a gente traduzir query do inglês para o português, quer dizer consulta. Que é a mesma coisa que o Linked Database View lá do Notion, né? Quando a gente tem um banco de dados e a gente quer puxar uma visualização específica de dados. Aqui no Capacities funciona igual, só que mais fácil, né? E dessas funções, eu uso aqui na parte de insights e na parte de frases, uma função chamada de randomize. Isso aqui eu não vi em nenhuma outra ferramenta. Isso aqui é bem legal, por exemplo. Insights são coisas mais criativas, né? São coisas que eu quero inspirar minha criatividade. Então, às vezes é legal ter um modo aleatório. E aqui eu deixei para ele trazer sempre 3 ideias aleatórias que eu vou clicando aqui e de repente alguma me chama a atenção. Isso aqui é legal para iniciar o teu processo criativo. Às vezes você vai querer revisar algumas anotações sem um propósito específico, né? Você só quer revisar, por exemplo, palavras congeladas é um conceito bem legal que eu já nem lembrava mais e agora eu já coloquei no topo da minha mente de novo, né? Que são as palavras que a gente guarda e ficam presas em nós, ou seja, é uma palavra congelada. E aí eu posso ao longo do tempo ir melhorando minhas anotações só com essa função. Para frases também isso é bem legal, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, e clicar em Randomize de novo,
Olha que legal. Ele vai me trazendo sempre 3 frases ao longo do tempo. Isso aqui é legal para despertar criatividade e para fazer algumas revisões de algumas frases que eu gosto ou de alguma ideia que eu anotei no passado e já nem me lembro mais. Outra coisa importante nessa organização e usando o Color Coding também, se a gente vir aqui no painel do lado onde eu tenho meus objetos, os próprios objetos, eu vou dar um zoom aqui para você, eles também seguem esse mesmo padrão, né? Se você perceber na minha hierarquia de informação, as informações que eu coloco no topo sempre são as informações relacionadas às áreas da vida e não a um projeto específico. Porque essas informações que estão relacionadas às áreas, elas são mais importantes. Eu vou usar elas por muito mais tempo. Normalmente são informações já lapidadas, são informações baseadas na minha própria experiência pessoal e profissional. Então são coisas mais valiosas, são coisas que eu já validei durante a minha jornada. Depois, se a gente segue aqui embaixo, tem procedimentos operacionais padrões, que são para usar em projetos, conteúdos que eu estou testando, cartas que eu estou testando para o meu livro, por exemplo, daily notes, né, que são as notas do diário, e depois são todas as notas que são recursos. Livros são recursos, ferramentas, insights, referências, tudo isso fica em amarelo. E por que isso é importante, né? Deixa eu fechar esse painel aqui para você e abrir agora essa visão em Graph View, tá vendo? Se eu abrir isso aqui, olha como o Color Coding ele vai facilitar meu processo, né? Onde eu sei que tudo aqui que está em amarelo, por exemplo, são recursos da minha vida. Se eu expando um pouco mais esse gráfico, eu consigo ver as coisas em azul, são as coisas relacionadas às áreas da minha vida. Fica mais navegável. Eu sei que esse workshop ele é um acionável, né? Porque ele está em verde. Olha como as coisas vão ficando mais fáceis de organizar, seguindo um simples padrão de color coding e um método que funciona para organizar a informação. Para mim, o método PARA é excelente para esse processo. Agora eu vou te mostrar como que as queries elas são poderosas, né? Aqui eu criei várias queries, várias consultas. E por que a query é profunda aqui no Capacities? Porque ela é um tipo de objeto. Se eu vir aqui embaixo e selecionar queries, eu tenho 37 já. O que são as queries? Basicamente são consultas que você pode fazer, ou por objetos, consultas por palavras-chave, consulta por tags, e elas já ficam salvas para você. Ou seja, eu não preciso toda hora fazer uma pesquisa para trazer meus dados. E nem preciso acessar nenhum banco de dados. Basta eu criar uma consulta, né? Eu vou pegar uma consulta aqui para você ver, por exemplo, essa consulta para minha área do amor da minha vida, né? Então, se eu editar isso aqui, vai me trazer tudo que eu já anotei aqui nesse sistema com a palavra amor, ou com letra maiúscula ou com letra minúscula, ou com a palavra família, né? Então, eu posso trazer a palavra em si, amor, ou coisas que se relacionam com a palavra amor, no meu caso aqui família, né? E aqui eu já tenho 144 entradas no sistema que se relacionam com essa palavra amor, né? E aí olha que legal, ele já categoriza para mim só anotações em blocos, ele também traz as tags que se relacionam com essa palavra, coisas que eu criei, né, por objetos, as pessoas que se englobam nessa categoria. Então, me ajuda a organizar um grande volume de informação no automático. Por que no automático? Porque, ó, aqui a gente tem 144 entradas, certo? Se eu criar algo agora com isso, né, por exemplo, eu vou criar um novo insight sobre amor é prática, né? Amor é prática. Isso aqui é um insight. E tem a palavra amor, certo? Ó, eu não fiz categorização nenhuma, não coloquei collections, tag, nada. Eu só digitei isso. Amor é prática. Eu capturei um insight. Se a gente volta aqui agora e eu atualizar essa query, olha o que vai acontecer. Ele já colocou essa entrada aqui para mim. Ou seja, tudo agora que eu faço no meu sistema, ele fica concentrado aqui na minha mente, na minha página inicial, onde eu consigo controlar qualquer informação da minha vida somente adicionando as coisas, sem precisar me preocupar mais com organização. Isso aqui é um novo nível de jogo. Outra coisa poderosa também que a gente tem são essas visualizações que o Capacities tem, né? Eu vou pegar aqui
a minha parte do YouTube que está em produção, isso aqui é uma query onde eu consigo separar as coisas que estão em produção das próximas ideias, né? Então, se eu pegar aqui, essas coisas ficam bem separadinhas. Eu não fico misturando informação, porque fica difícil para eu entrar em ação. E quando eu for criar um conteúdo, se eu não separo o que está de fato em produção, eu vou ter que ficar um tempão procurando aqui para eu começar a gravar alguma coisa. Agora, se eu já separei os roteiros que já estão prontos para produzir, é muito fácil abrir o roteiro e começar a gravar aqui para você, né? Então tem essa diferenciação. Outra coisa interessante é essa view aqui, que ela é chamada no Capacity de view enciclopédia, né? E aí eu consigo tirar os metadados da onde eu vou escrever a informação. E aí quando eu quiser os metadados dessa informação, ele fica aqui do lado, né? Quando eu quiser publicar, quando eu quiser preencher as métricas, quando eu quiser fazer conexões entre alguma coisa, ele fica nessa barrinha lateral para mim. Muito legal isso aqui, né? E aí, se eu quiser informações específicas sobre o conteúdo em si, quantas palavras tem, os objetos que estão aqui dentro, a tabela de conteúdos, que seria o índice, né? Os backlinks ou coisas do tipo, fica aqui na direita. Então, essa view de enciclopédia ela é bem legal para coisas que você precisa trabalhar com propriedades, né? Como conteúdos, como networking, pessoas ou coisas do tipo. Isso vai funcionar muito bem. Essa visão, ela tem na versão free, né? Então, toda vez que tu criar um objeto, né? Eu vou pegar aqui conteúdos para você ver, e a gente editar os settings, você pode definir uma view em default, né? No caso aqui não, essa view é quando você faz menções a algum conteúdo, por exemplo, mas o que a gente quer é esse page layout aqui. E aí você pode selecionar esse último aqui, enciclopédia, né? E aí vai te dar essa view poderosa que fica em duas partes, né? Uma view, um layout super poderoso. E outra coisa interessante dessa view aqui para a gente organizar a nossa vida é essa tag aqui que eu criei, chamada de em foco, né? Aqui é uma query que ela traz qualquer objeto que eu quiser, né? No caso aqui eu selecionei 3, que são meus objetivos, minhas metas e os produtos que eu estou focado em criar. E a única coisa que eu tenho que fazer para ela aparecer aqui, né? No caso aqui, eu vou abrir para você ver. Ó, eu tenho 4 objetivos, 4 metas em foco. E basicamente, quando eu colocar um produto aqui em foco, ele também vai aparecer aqui para mim, né? E a única coisa que eu tenho que fazer para isso acontecer, para organizar essa informação aqui, é colocar a tag em foco. Isso é muito interessante. Se eu criar uma meta que está em foco agora, né? Eu vou digitar aqui meta, criar meta, né? Então, fazer 4 vídeos virais em abril pro YouTube, né? E olha que legal, quando eu coloco em foco agora, né? Eu vou digitar essa tag em foco. Basicamente, ela já vai aparecer lá na minha mente para mim, né? Eu vou voltar aqui na minha mente. E aí, olha que legal. Já apareceu aqui, quer ver, ó? Fazer 4 vídeos virais em abril pro YouTube. Isso tu pode fazer com projetos, tu pode fazer com habilidades que você quer aprender, com livros que você quer ler, né? Por exemplo, eu poderia vir aqui em editar essa query, colocar o objeto livro, certo? Vou dar um update aqui, não tenho nenhum livro em foco, mas se eu criasse agora, livro, e aí eu coloco um livro que eu quero ler agora, por exemplo, Objeções do Jeb Blunt, né? Um livro bem legal que eu posso ler agora nesse momento se eu quiser. E aí quando eu colocar aqui, né, no caso ele não tem essa tag ainda, eu tenho que criar essa propriedade. Venho aqui, coloco tags, e aí eu coloco em foco. E aí se eu volto lá na minha mente agora, vamos ver se atualizou pra gente no automático. Olha que legal, já tem aqui. E aí você pode estilizar a visualização do jeito que você quiser. É só vir aqui em Customize Card View, né? E aí você pode, no caso eu não quero mostrar o tipo do objeto, porque ele já está ali para mim. Capa não precisa também, só o título e autor mesmo, né? Aí eu posso tirar esse Collections, tá tranquilo, né? E aí é só colocar o autor aqui, no caso eu tinha colocado no nome, mas a gente pode colocar aqui do lado e tirar daqui. Olha que view tranquila de trabalhar, né? E também tá em enciclopédia, né? Porque aí eu posso deixar os dados aqui na esquerda
fazer o meu resumo normal, de um modo clean, bem limpo, ter as estatísticas aqui do lado de tudo que tem nesse livro, e aí tudo fica aqui concentrado para mim, onde eu foco somente no que eu tenho que fazer naquele momento, que é basicamente destilar as notas, né, editar as minhas anotações para eu internalizar melhor aquilo que eu estou aprendendo. Um terceiro exemplo que eu vou te dar para otimizar esse uso do Capacities para a organização da tua vida é esse networking que eu criei aqui. Basicamente ele é uma query, né? Se a gente vê, ele retorna todas as pessoas e aí eu organizo por camada de conexão, ou seja, eu vou ter minhas camadas ali, onde a primeira camada é minha família, a segunda camada são meus amigos, a terceira camada são colaborações ou projetos em equipe, alunos ou coisas desse tipo, e numa quarta camada seriam as referências. São pessoas que eu gosto de consumir ou acompanhar, mas que eu não tenho contato direto. E olha que interessante, eu posso ver esse networking direto aqui, né? Se eu clicar aqui, ele já vai aparecer para mim, ou é só expandir aqui, né? Se eu quiser ter uma visão focada do meu networking. E por que isso é legal, essa questão do networking? Se eu clicar aqui, por exemplo, no Felipe Fraga, vai ficar bem claro essa questão de como o Capacities otimiza tudo pra gente, né? Pessoas, basicamente a tua rede de conexões, é uma das maneiras mais fortes de tu atingir o sucesso, de tu crescer na sua vida, de tu ter oportunidades novas. Agora eu vou colaborar com o Felipe Fraga em projetos de Tana. E olha que interessante, eu tenho rastreado como que a gente iniciou a nossa rede de conexões, né? Eu sei que a gente iniciou na entrevista que eu fiz com o Thiago Forte, foi ele que me ajudou a organizar. E se eu clico na visão em gráfico do Felipe aqui, eu consigo ver rapidamente tudo, cara, que está conectado a ele. Eu citei ele em uma carta essencialista que eu mandei na segunda-feira. Eu sei que ele está conectado com esse lançamento aqui, com algum lançamento específico, eu posso clicar, né? Que eu convidei ele para o lançamento de inauguração da EPAI. Ele fez uma live conosco. Olha como a rede de conexões vai se expandindo. Eu sei que ele está conectado ao Match do Tana, lá da comunidade do Tana. Então, através do Felipe, eu conheci o Match e agora eu vou ser um embaixador da marca, vou ter oportunidades, novos projetos na minha vida. Então, olha como o networking ele foi se formando. E é muito fácil criar seu networking aqui no Capacities, tá? Novamente, ó, tem o networking aqui, tem 14 pessoas. Mas o que eu preciso fazer para criar essa rede de contatos? Só digitar um Ctrl P novamente, criar uma pessoa, certo? Eu vou criar um mentorado meu, Matheus Montenegro. E aqui eu coloco o contato dele se eu quiser, as conexões que ele se conecta com alguma pessoa, né? No caso aqui, a única conexão que a gente tem é eu como mentor dele. Mas se ele tivesse conexões com alguém da minha rede, eu já colocaria aqui para ir formando aquele gráfico, né? E aí eu coloco a camada de conexão, ele é um aluno ou mentorado, né? Camada 3, é basicamente uma tagzinha, e aí pronto, né? Eu só vou conectar ele a algumas coisas, né? Por exemplo, se eu abro aqui de novo, ele está conectado a... No caso, eu vou fazer a conexão aqui. Eu já fiz uma reunião com ele, então eu tenho aqui Matheus... Alinhamento Matheus, é uma mentoria que eu já fiz com ele, né? E aí eu consigo ter esse track record, né? De tudo que eu tô fazendo com essa pessoa. E aí se eu abro aqui, vai se formando o gráfico dele. Digamos que ele conheça outra pessoa da minha rede de contatos. Digamos que ele conheça o Felipe, por exemplo. Aí eu coloco aqui, @Felipe Fraga, certo? E aí se eu fechar aqui e voltar de novo, ele já olha, já me traz as conexões do Felipe e eu já consigo expandir um pouco para ver se eu consigo conectar o Matheus a algum projeto ou alguma coisa. Então, cara, o Capacities é incrível, tá? Se tu souber usar e explorar ele, você vai extrair muito dessa ferramenta. Obviamente que sozinho você vai penar bastante, né? Porque você não tem minha maestria no negócio, mas se quiser acelerar a tua curva de aprendizado, aprender em detalhes como que eu montei essa minha mente aqui, eu tenho o treinamento de Capacities lá na escola,
não é do Anotações Inteligentes, porque no Anotações Inteligentes eu não foco no método PAR, eu não foco em organização da vida. O único jeito de tu aprender isso é dentro da nossa escola ou em mentorias comigo, né? Link aqui na descrição se tu quiser expandir tua curva de aprendizado, melhorar, implementar isso aqui em tempo recorde, é a melhor opção para você, ou tu pode tentar fazer sozinho também. A ferramenta é gratuita, esse conteúdo foi gratuito, você decide.